salve os irmãos da Rua José Bom Tempo, os irmãos que estão aqui dentro, a todos que estão ao canto da minha voz, com a santa e poderosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus, uma noite maravilhosa, uma noite santa, uma noite que o Senhor preparou para entrar em juízo contigo, para poder conversar com você, para poder falar no teu íntimo, para poder ter um papo entre você e Ele, só você e Ele, porque o Senhor fala através da palavra dEle. O Senhor é maravilhoso, o Senhor, Ele, por maior coisas que tenhamos feito, por maiores erros que possamos ter cometido, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar quando nos prostramos diante dEle. Com inteireza de coração, quando nos colocamos diante desse Senhor maravilhoso, compassivo, longânimo, misericordioso, Ele perdoa, Ele nos sara, Ele nos restaura, Ele nos dá uma novidade de vida, e é isso que o Senhor tem hoje, nessa noite, para todos nós, que todos aqui, indistintamente, são dependentes da palavra do Senhor, dependentes da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são motivos de não sermos consumidos. E se a cada manhã as misericórdias do Senhor não se renovassem, o que seriam de nós? Né? Hoje estamos aqui louvando ao Senhor dentro dessa casa, que nós podemos falar que é um templo, é um local onde o Senhor separou para que Ele pudesse falar com a gente e para que nós pudéssemos louvar, entoar os cânticos a Ele, porque Ele é digno, é o único digno de toda a adoração, só Ele é digno dessa adoração, nenhum artista, nenhum homem, nada nesse mundo, por maior que seja, o homem passa. O nome dessa pessoa pode passar. As obras que essa pessoa fez pode até permanecer por algum tempo, mas é o Senhor que permanece para sempre só o nosso Deus. É Ele que é o Deus que salva, que tem na palma das suas mãos a nossa vida. É Ele que pode falar o sim e o não. E quando Ele fala que é sim, e não há ninguém que possa revogar, porque Ele é o juiz. Ele é o Deus que quando bate o martelo e quando fala, toda a terra tem que se calar. Todo joelho vai se dobrar diante do nosso Deus, porque cremos que Ele é o Deus forte e poderoso, que vence todas as batalhas. Hoje, recebi esse convite de estar trazendo a mensagem, que para mim é uma honra estar trazendo a mensagem do Senhor, porque o Rodrigo não é digno de estar trazendo a mensagem do Senhor, porque essa mensagem é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que nós nos sentimos pequenos quando falamos dessa palavra. Essa palavra é muito maravilhosa, é muito poderosa. E que os irmãos possam estar atentos, tanto os que estão aqui dentro, como os que estão na rua, estão ao canto da minha voz. Irmãos, separa um momento para ouvir a palavra do Senhor. Ela é o alimento, ela é o verdadeiro alimento. É a palavra do Senhor que nos coloca de pé, que faz com que nós caminhemos mais uma milha. Mesmo que os problemas estejam tentando nos afligir, mesmo que as situações que nós vemos nos nossos olhos tentem nos parar, mesmo que o inimigo fale, acabou. É só você dar fim na sua vida, é só você esperar chegar ao final, porque para você não tem mais jeito. O nosso Deus, a palavra do nosso Deus diz que há esperança para aqueles que buscam no Senhor. Há esperança para você, mãe. Há esperança para você, pai. Há esperança para você, jovem. Os planos de Deus jamais vão morrer na tua vida e na minha vida. E é isso que eu aprendi na palavra do Senhor. E hoje, como tema da nossa mensagem, o tema é esse: aproveitando as perseguições para manifestar o poder de Deus. E para poder explanar a palavra do Senhor, eu estarei orando nesse momento, que todos os irmãos possam estar no mesmo espírito, para que o Senhor possa me revestir, porque o Rodrigo é fraco, o Rodrigo não tem condições nenhuma de fazer essa palavra, mas o Senhor ungindo e capacitando, aí sim poderemos fazer milagres, maravilhas, no nome do Senhor Jesus, para engrandecimento somente no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na Tua presença, Senhor, agora, para clamar o Teu nome, para clamar pelas Tuas misericórdias nas nossas vidas, Senhor. Também, meu Pai, clamo a Ti, meu Pai, e também venho falar do Teu maravilhoso poder, Senhor. Venho exaltar o Teu santo e poderoso nome, Senhor, porque Tu és o único digno de ser louvado, Senhor. Oh, meu Pai, venha nos
capacitar, venha nos revestir do teu poder, Senhor, para poder trazer essa palavra, Senhor, porque eu creio, no nome do Senhor Jesus, que vidas vão ser entregues aqui, pessoas vão entrar aqui e vão se render a Ti, Senhor, porque nós temos trabalhado. Nós temos feito a sua obra, meu Pai, com prazer e com alegria, Senhor. E o Senhor Deus é um Deus que responde, meu Pai. O Senhor responde a oração, meu Pai, do justo, Senhor. O Senhor Deus é um Deus que vai responder essa pessoa que está clamando há algum tempo, meu Pai. O Senhor é o Deus que restaura, que cura, que sara, que liberta, Senhor. E que todos possam entender que sem Ti, meu Pai, não há vida. Que sem mim nada podereis fazer, como o Senhor disse, e que possamos ser humildes de entender que é o Senhor que tem que dirigir a nossa vida, que é realmente entregando a vida aos Teus pés, Senhor, que poderemos viver de pé nessa guerra, meu Pai. Oh, meu Pai, o lugar mais alto que o homem pode chegar, meu Pai, é aos Teus pés, porque aos pés do Senhor, o Senhor exalta diante dos homens, o Senhor faz maravilhas, o Senhor transforma, meu Pai. Glória a Deus. Aquele barro, meu Pai, que ninguém dá valor, num jarro precioso para o Senhor encher do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar enchendo pessoas aqui no Teu Espírito Santo, meu Pai. Amém. Que o Senhor possa estar restaurando vidas, curando, libertando aquela pessoa, meu Pai. Oh, meu Pai, que possamos ser instrumento da Sua glória, Senhor. Oh, meu Pai, Pai, agradecimento só no Teu nome. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do Santo Poderoso, o único Salvador, o único digno de ser louvado, o Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, como versículo para poder iniciar essa mensagem, os irmãos possam estar abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 50, por favor. Livro de Salmos. Salmos capítulo 50. Os irmãos que estão aí nas suas casas ouvindo, que estão apreciando a palavra do Senhor, podem vir aqui também, participar conosco. Aqui é a casa do Senhor. Sintam-se à vontade de estar aqui também conosco. Porque aqui, meu Pai, aqui o Senhor vai fazer maravilhas hoje. Vamos lá. No Salmos capítulo 50, no versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu recordo uma passagem que o Senhor tem me falado. O Senhor falou comigo hoje. A mensagem seria outra, mas o Senhor falou comigo hoje de um homem. De um homem que invocou o nome do Senhor. De um homem que fazia a obra do Senhor. De um homem que tinha ousadia para poder chegar na frente de um rei e falar que ele estava em pecado. Na frente de um chefe de um estado e falar que ele estava fazendo as coisas erradas. Esse homem é o profeta Elias. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Não, capítulo 17. Vamos seguir a história, vamos entender um pouco desse homem. A Bíblia não fala do pai e da mãe de Elias. Elias era um tesbita. E Elias chega diante do rei Acabe, o rei de Israel, e fala que ele está em pecado. Em outras palavras, fala que ele está cometendo coisas erradas, que ele casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E essa mulher acabou sendo laço na vida dele. Por quê? Porque essa mulher acabou manipulando a cabeça dele e ele começou a adorar outros deuses. E começou a fazer uma coisa que para Deus é abominação. Deus iguala a adoração a outros deuses com uma prostituição. Por que podemos falar que prostituição? Mostra que palavra pesada, não é? É uma palavra pesada por quê? Quando adoramos outros deuses, quando nos prostramos diante de outras coisas e não diante apenas do nosso Deus, estamos cometendo prostituição. Por quê? O Senhor Deus, Ele faz a relação entre Ele e o homem como a relação de um casamento. O Senhor Deus, Ele é o noivo, e nós somos a noiva do Senhor. E quando a noiva começa a olhar para outro, que não o seu noivo, ela está errando. Então nós, como noiva do Senhor, temos que olhar somente para o Senhor, adorar somente a Ele. E o rei Acabe, o rei de Israel, estava adorando outros deuses. Ou seja, estava olhando para outras coisas que não o seu Deus. Podemos pensar, nós não estamos adorando outros deuses, não. Mas podemos estar adorando muitas coisas feitas por nossas mãos. Adorando o nosso trabalho, adorando
a nossa condição, adorando muitas situações materiais, adorando, às vezes, colocando pessoas muito à frente do Senhor. E quando fazemos isso, estamos deixando o nosso Deus, o Deus que nos criou, porque temos sim que amar as pessoas que estão ao nosso redor, sim, porque o Senhor falou. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. E assim, essa é a base. Amará o Senhor teu Deus e depois vamos amar o nosso próximo. E Acabe estava em pecado. E Elias, ele era um homem que ele tinha intimidade com o Senhor e ele foi diante do chefe de Estado de Israel e falou que ele estava em pecado e que por isso não choveria naquela terra, sobre a palavra dele. A Bíblia fala que ele não falou sobre a palavra do Senhor, ele falou sobre a palavra dele. E era um homem que tinha autoridade. Ele tinha uma intimidade com o Senhor e o Senhor concedeu que acontecesse assim. Mas, muitas vezes, quando estamos fazendo a obra do Senhor, acontece muito isso. Chegamos, falamos a verdade, falamos o pecado, revelamos o pecado, falamos que está errado, que não pode acontecer, que tem que parar. E muitas vezes o que acontece? Perseguição. As portas se fecham, as pessoas começam a olhar para você direito. Por quê? Porque você está revelando o pecado do outro. Na verdade, as pessoas querem que você fale palavras que massageiam o ego. Não, irmão, é isso aí, vai nessa força. Tudo bem, mas o Senhor está revelando há pecado. Fala para a pessoa se arrepender, fala para a pessoa se converter, fala para a pessoa parar e voltar tudo. Para e volta e vê onde você errou e continua. Continua. Se arrepende, mas não, as pessoas hoje estão muito arrogantes, prepotentes. Elas não querem saber. Não quero ouvir que eu estou errado. Eu já sou grandinho, já sou maior de idade, já pago as minhas contas e vem alguém falar que eu estou errado, e vem uma palavra de Deus falando que eu tenho que parar com as minhas coisas. Eu não pago minhas contas e tudo mais, ninguém tem nada a ver com a minha vida, realmente. Mas onde tem te levado isso? Até que ponto você chegou por isso, por essa prepotência? Por poder achar que o poder da tua mão te leva a algum lugar. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que é só o Senhor virar o rosto e logo ficamos perturbados. Então, necessitamos sim da presença do Senhor. E o profeta Elias traz uma palavra dura, que fala que o povo está em pecado e não vai chover. Ou seja, eles não vão receber a bênção. Porque o povo vive de agricultura. Então, se não chove, não tem alimento. Se não tem alimento, não come. E eles precisam beber água também. Então, o povo vai passar necessidades. E aí, perseguição. Querem matar Elias. Deus fala, Elias, tudo bem, você foi lá, você foi homem suficiente para falar que o povo estava em pecado. Agora após não vão te matar. Por quê? Porque o povo é povo rebelde. O povo não está preparado para ouvir aquilo, mas tem que falar. E profeta do Senhor é aquele que fala o que o Senhor Deus quer, não é o que fala o que o homem quer. Porque muitas vezes as portas se fecham para a vida do servo fiel do Senhor porque ele fala a verdade. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E aí, tira o microfone dele, não canta mais, não faz nada na igreja. Por quê? Porque está revelando. Porque está falando. Mas o Senhor Deus fala, continua. Porque uma coisa eu ouvi do meu pastor e é maravilhoso. Um com Deus é maioria. E quando você está fiel, apegado ao Senhor, as pessoas podem se levantar contra você. Igual o Senhor falou com Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Então podem fazer o que for, podem te perseguir, podem falar mal, podem falar que você é faccioso, podem falar que você só prega coisas que deixam as pessoas tristes, que depois que sai a tua mensagem ficam meio perturbadas. Mas é porque não querem ouvir a palavra do Senhor, mas uma hora vão ouvir. A Bíblia fala que pode ser que se convertam, então falem. Em tempo ou em fora de tempo, falem a verdade do Senhor. Elias vai e a Bíblia fala que Elias sai. O Senhor fala, no capítulo 17, no versículo 3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e te escondes junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos povos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corpos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebida da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E o Senhor é Deus que te
sustenta. Mesmo que as pessoas, mesmo que você tenha sido jogado de fora de algum lugar, mesmo que o inimigo tenha tentado tirar alguma coisa de você, o Senhor vai te sustentar. O inimigo tentou por um lado, ele fez uma armadilha para o outro, você meio que perdeu aquela condição que você tinha. Você tem a provisão do Senhor, porque você é servo fiel dele. E você aproveita esse momento para manifestar a glória do Senhor. Porque o Senhor Deus é um Deus que não se esquece dos justos, aqueles que fazem a obra dele. E o Senhor Deus alimentou. E por um certo momento. E depois, Elias, ele vai até um certo lugar, porque Deus falou, ó, vai até certo lugar, porque uma mulher vai te dar comida, vai te alimentar. E ele vai na viúva de Serepta, vai até Sidom. E chegando lá, ele encontra uma mulher apanhando lenha. Ele chega para a mulher, me dá um pouquinho de água, por favor. E aquela mulher, tudo bem, vou lá. E depois, a mulher, ele não, vem cá, me quer também alguma coisa para mim comer, porque eu também estou com fome. Vamos ler esse trecho. É no versículo 10 do capítulo 17. Os irmãos possam estar com a Bíblia aberta, não feche, por favor. 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 10. Diz assim: Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. E Elias vai e fala. Ele usa esse momento de dificuldade financeira, não tinha nem que comer direito. Ele usa esse momento para poder mostrar a sua fé, para poder mostrar que o Deus dele é o Deus que faz maravilhas no meio do deserto. O Senhor Deus é o Deus que faz milagres. Ele fala, Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois fará para ti a mesma e para o teu filho. E o Senhor Deus fala uma coisa maravilhosa aqui, ó, pela boca de Elias. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor mostra aqui, mesmo na dificuldade, olha o momento do Senhor fazer a provisão dele. Olha o Senhor fazendo mover o céu e a terra. O Senhor usou de um momento, ele teve que sair do meio do povo dele, foi para um outro povo, para poder mostrar a maravilhosa graça do Senhor, o poder do Senhor. O Senhor mostrou o que ele pode fazer com um servo que está ali, ó. No sim ou não, na dificuldade, na abastança, está ali, ó, fiel ao Senhor. Ele falou: olha, a farinha da tua panela não vai acabar nem uma vez, não, até que o Senhor fizer chover sobre a terra. O momento está difícil, a situação está difícil, está precária financeiramente, mas o Senhor não vai deixar faltar, não. O Senhor vai ser fiel, Ele não deixa faltar. Como que o Senhor não deixa faltar? Não sei. Ele é que é Deus. Eu apenas tenho que obedecer esse Deus. Não sei como Deus vai fazer, eu não sou Deus. Mas o Senhor Deus, Ele faz milagres. De uma hora para outra, Ele faz sair água da rocha. De uma hora para outra, a bênção aparece. De uma hora para outra, a porta abre. Se você for fiel. A Bíblia fala: eis que fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo medicar um pão. A sua descendência passa fome. E o Senhor Deus, Ele continua confirmando essa palavra no dia de hoje. Se você é justo, é fiel ao Senhor, Ele vai te fazer maravilhas onde quer que você vá. Quer você seja aceito ou não. Porque o Senhor Deus, quando te aceita, as pessoas vão acabar te aceitando. Pode passar um tempo. Porque muitas pessoas se levantam com inveja, porque o Senhor Deus age na tua vida e não age na vida delas. Mas é o quê? Você está pagando um preço. O Senhor Deus agir na sua vida, você tem que pagar um preço. Não é de uma hora para outra e nem de qualquer maneira. Nosso Deus é santo. Convém que também nos apresentemos diante desse Deus com santidade. Não adianta chegar só com vontade, com força física. Não, não. Temos que ter também, pagar aquele preço. Renunciar. Muita gente fala não para você mesmo. Fala não para a sua carne. E falar sim para Deus. E foi assim que o Senhor Deus fez com o profeta Elias. Enquanto ele esteve naquela casa daquela mulher, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Mas
Depois de ele ter abençoado, aquela mulher com o que ela precisava para poder comer, necessidades que ela tinha, ela teve realmente farinha e azeite? Teve. Acabou acontecendo o quê? Que o filho dela passou mal e veio a morrer. E aquela mulher pensou e falou: olha, homem de Deus, você veio aqui para trazer à memória os meus pecados. Olha, meu filho morreu. E ela foi, e naquele momento a mulher pensou: nossa, o Senhor está me penalizando pelos meus pecados, meu filho acabou de ser morto. E o profeta olha e pensa: sou eu. Saí de lá, da minha terra, vim até aqui, fiz a obra, mas eu acho que tem alguma coisa de errado mesmo. Essa mulher falou, ele foi pensando, nesse momento, ficou meio em dúvida. E aí, nesse momento onde as pessoas falam: olha, está acontecendo isso e aquilo, a culpa é tua. Você não deve estar com santidade com o Senhor, não. Está vendo? Olha o problema que aconteceu. Quando começamos a fazer a obra do Senhor com interesse de coração, aparece também os problemas, as adversidades. Começa a ter briga na família, começa a não dar certo as coisas no trabalho, começa a dar as coisas erradas também no relacionamento, que você tem sentimental, o que você fala não é entendido pelas pessoas. Então, acontecem esses problemas e você pensa: nossa, deve ser pecado, deve ser coisa errada. Não. Irmãos, parem e escutem uma coisa: quando essas diversidades se levantam, quando você está fazendo a obra do Senhor com interesse de coração, com santidade, fazendo o que o Senhor quer, essas coisas acontecem para quê? Para ser manifesta a glória de Deus. Para ser manifesta a glória de Deus. Por quê? Elias, por um momento, acabou pensando e foi em dúvida: será que eu estou fazendo uma coisa de errado? Mas depois ele foi: não, eu não saí de lá, não fiz um monte de coisa, não passei por tanta dificuldade. Não estou errado não, já sei o que eu vou fazer. Vou usar da minha intimidade com meu Deus e vou orar por essa criança, e essa criança vai voltar a viver. E foi o que ele fez: orou essa criança, e essa criança tornou a viver. Ele clamou a Deus. A oração de Elias foi maravilhosa. No versículo 21 diz assim: estendeu-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glórias a Deus. Maravilhosa coisa. Elias orou. O Senhor respondeu à oração de Elias. Muitas vezes você pode estar com uma pessoa morta dentro de casa. Você pode estar com uma pessoa morta espiritualmente. E o Senhor fala para você: ora a Deus. Usa a sua intimidade que você tem com o teu Deus, que essa pessoa vai tornar a viver. Elias fez isso e a pessoa reviveu. Você também pode fazer pela fé. Aquele teu filho que não quer saber nada da palavra do Senhor, aquela tua esposa, o teu esposo, ora, clama. Clama pela fé que você tem no teu Deus. Se você tem uma vida em santidade com o Senhor, clama, o Senhor vai te ouvir. Pode ser que Ele não responda de imediato, mas o Senhor vai te ouvir. O Senhor Deus vai honrar a sua fé, porque a sua fé foi construída ao longo do tempo, das dificuldades, das lutas, de muito não que você deu para a sua carne. Então a sua fé não é em vão. E o seu Deus vai honrar a tua fé, porque nós não adoramos a um Deus que é limitado. O nosso Deus, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder nas suas mãos. E o Senhor Deus está buscando servos que também se entreguem a Ele de todo o coração, que abram mão, sim, do seu eu, para poder fazer a obra do Senhor, porque aí Deus vai dar poder. Aí você vai poder clamar e as pessoas vão poder estar de pé. Você vai poder orar e as pessoas vão ser salvas, vão ser libertas, vão ser curadas, porque a Bíblia fala isso. Aconteceu no passado e acontece também hoje. Nós não podemos achar que a Bíblia fala só de coisas do passado. A Bíblia fala de coisas também do presente, coisas que podem acontecer. O Senhor Jesus falou que no meu nome pisarão serpentes e escorpiões e nada vai acontecer. E hoje nós temos que sim encarar o inimigo sem medo, sem ter medo do diabo. Chegar e falar: sai em nome de Jesus, porque se
tivermos autoridade, ele vai sair. Se tiver autoridade, vai sair. Chegar na sua casa e falar, eu não te aceito aqui nesse lar. E ele vai ter que sair. E eu vejo no versículo 24 uma coisa que é maravilhosa. Depois de você ser rejeitado, passar por lutas, dificuldades, o poder de Deus se manifestar na sua vida, você abençoar a vida de outras pessoas, as pessoas reconhecerem o teu Deus na tua vida, reconhecerem a tua vida com Deus. No versículo 24, diz assim, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por quê? Ele não falava palavras em vão. Ele não falava do que não vivia. Ele falava do que ele vivia. E a mulher pôde presenciar. E ela reconheceu. As pessoas vão reconhecer que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Na tua boca vão reconhecer. Por quê? Porque elas vão ver manifesto o poder de Deus. Vão ver manifesto a parte espiritual na material também. Porque as coisas de Deus espirituais vão ter manifestos, vão ver e vão falar, nossa, ele é homem de Deus mesmo, olha só como é que mudou, como é que a situação mudou, olha como é que ele andava, como é que ele está agora, olha como ele falava e olha como ele fala agora, olha como ele se vestia e olha como ele se veste agora. Mas outra coisa também, olha o que ele fala e o que eu sinto quando ele fala, quando ele canta, quando ele entoa louvores àquele Deus dele. Nossa, é diferente. Aquele irmão, quando louva, ele louva diferente, parece que é alguma coisa. A voz dele até é ruim, ele até desafina, mas quando ele louva, toca no meu coração, eu sinto uma vontade de louvar junto, eu sinto a vontade de chorar, de entregar minha vida ao Senhor. E é assim. E é assim que as vidas vão ser convertidas, porque o Espírito Santo vai habitar em você. E o que vai impedir isso de acontecer? Somente você. O inimigo não pode impedir. Sabe por que ele não pode impedir? Porque nós somos mais que vencedores. Agora temos que acreditar nisso. Porque se não acreditarmos, vamos começar a ouvir as mentiras de Satanás. Ah, você fez isso, você abandonou a obra. Ah, você está muito molenga, você não quer saber de nada. Você vai na igreja hoje, amanhã você vai em outro lugar, o inimigo vai tentar te acusar. Mas o Senhor Deus, Ele fala, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele se volta até a gente também. E o Senhor está buscando pessoas assim, servos que realmente vão aproveitar essas perseguições, as dificuldades, para poder fazer a obra do Senhor. As pessoas possam falar assim, caramba, como é que ele está de pé? Como é que ele não caiu nesse problema? Nessa dificuldade já teria entregado os pontos. Sabe por quê? É porque quando estamos dentro da fornalha de fogo, as pessoas olham de fora e falam assim, não vai durar 2 minutinhos ali dentro, já vai ser consumido porque o fogo é muito forte ali. As pessoas podem olhar e falar assim, já está amarrado, agora é só jogar dentro da fornalha de fogo que a gente vê o crente morrendo, vai ver o crente passando vergonha. Mas a Bíblia fala que quando as pessoas tentam te jogar na fornalha, ou seja, estão tentando destruir tua vida, essas pessoas elas são aniquiladas. Morreram aqueles que tentaram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. E quando esperavam que eles seriam mortos, eles observavam e olhavam 4 homens dentro da fornalha. Eram 3, não eram 3, irmãos? Vocês leem a Bíblia? Vocês lembram? 4. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olharam 3, jogaram 3 amarrados. Quando olharam 4 andando ali dentro. Ou seja, nesse fogo que está acontecendo na tua vida, já era para você ter sido aniquilado, queimado. Mas você está andando, você está cantando, você está indo para a casa do Senhor. Ou seja, no meio do fogo que era para acabar com a sua vida, você está andando, você está de pé. Sabe por quê? Porque o 4º homem da fornalha está com você. E a Bíblia fala que o crente, ele é purificado no fogo. Então esse fogo não é para te destruir, é para te purificar, para te colocar forte, firme na presença do Senhor. E quando você sair da fornalha, porque vão te chamar, vão falar assim, sai para fora da fornalha. E vão falar assim, olha, o verdadeiro Deus é o Deus dele. Vamos adorar o Deus dele, porque esse passou por uma fornalha que era para todo mundo morrer. E ele está vivo, está de pé, e está louvando o Deus dele. Então é esse Deus que eu quero louvar. As pessoas vão olhar para você e ver como exemplo. Nossa, é o Deus desse cara que eu quero. Porque, olha, ele consegue falar não para as oportunidades que o mundo passa. E as pessoas vão começar a olhar a diferença. E para fechar, irmãos, para fechar a mensagem, a meditação, vamos lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 17 também. Diz isso, diz uma coisa maravilhosa, porque o Senhor Deus é o Deus que faz milagres, maravilhas.
Lucas 17, no versículo 11, amém? Lucas, no capítulo 17, 11, os irmãos que estão em casa também acompanhando, já estamos terminando com a meditação, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus perto, pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe. Eles gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Irmãos, vamos parar e pensar aqui. O Senhor Jesus ele estava passando pela Galileia e por Samaria. Estava indo para Jerusalém, para o templo, da cidade. Mas Jesus estava num local que não era um local de glamour, não. Estava passando os seus discípulos. E aqueles leprosos, 10 leprosos olharam e viram: nossa, é aquele homem que a gente ouve falar que cura, que salva, que liberta. Então vamos para ele, pode ser que ele cure a gente. Porque os leprosos naquele tempo tinham que ficar afastados do povo. Por quê? Porque se estivesse perto, iam pegar a mesma doença deles. Então, na verdade, esses leprosos são pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Hoje em dia, eles vão falar. Porque a lepra é como se fosse um pecado. Era um pecado muito evidente. As pessoas podiam ver, não tinha como tapar. Então, na verdade, hoje, a pessoa pode também ter um pecado muito evidente, onde as pessoas olham e falam assim: nossa, esse aqui é um beberrão. Não tem como, você está sempre no bar bebendo. Ou então, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa de vida fácil. Por quê? Porque está sempre com roupa curtinha, sempre saindo e tudo mais. Olha, nossa, a pessoa aqui está sempre fumando, está sempre fazendo coisas erradas. Então, é um pecado evidente. E quando nós temos um pecado muito evidente, nós mesmos temos vergonha. Então os leprosos, eles não chegaram perto do Senhor Jesus para poder falar com ele, não. Falaram de longe. E muitas vezes, quando aconteceu isso comigo, o meu pecado era evidente. Eu clamava o Senhor de longe, porque eu tinha vergonha. A gente tem vergonha de ir na casa do Senhor. Não, eu não, poxa, eu faço muitas coisas erradas. Eu não mereço, não sou digno de entrar, não. Lá na igreja só tem santo. Eu faço muitas coisas erradas. Irmãos, ouçam isso. Só há um santo, que é o Senhor Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós só não vivemos na prática do pecado, não somos diferentes de ninguém, não somos melhores que ninguém, não. Mas os leprosos tinham aquele complexo. O pecado dele é um pecado que todo mundo falava: leproso, você é um leproso, sai daqui. Muitas vezes as pessoas falam: sai daqui, você faz isso, você é um beberrão, e você não é fácil, e você é uma trambiqueira, dá volta em todo mundo. Mas eles tinham uma necessidade. Como eu, como você, como todos que estão ao alcance da minha voz, tem uma necessidade de eles clamaram ao Senhor de longe. Você pode clamar o Senhor até da sua casa. Você pode estar clamando o Senhor do ônibus. Você pode estar clamando o Senhor colocado na porta de uma igreja. Senhor, me abençoa. Fala baixinho com ele. Por quê? Você tem vergonha de chegar perto. Ou seja, você tem vergonha de buscar, de ir na casa do Senhor na igreja, porque você acha que não sou digno. E o Senhor ouviu e falou. No 14. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha, o Senhor Jesus ele tem poder mesmo. Até os que clamavam meio de longe, mas reconheciam que ele poderia curar, foram curados. Foram ao sacerdote, o sacerdote que fazia avaliação, verificou, não tinha mais marca nenhuma. Então as pessoas podem olhar para você também e ver, você clamou ao Senhor, pediu: Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo. Senhor, não consigo parar de beber. Senhor, não consigo parar de me prostituir. Senhor, não consigo parar de fumar. Senhor, não consigo parar de pensar nessas coisas erradas. E o Senhor vai lá e te purifica. O Senhor vai lá e limpa o seu coração, limpa o seu corpo, te restaura. E aí o que acontece? Logo em seguida, no versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, sensacional. Apenas 10 foram curados, um voltou e reconheceu o que o Senhor fez na sua vida. Acontece muitas vezes isso. Vamos, buscamos ao Senhor por um tempo, por um período, recebemos a bênção e logo saímos. Na verdade, o que nós queremos é a bênção, não queremos o abençoador. Só voltou um, e ele nem era do povo de Deus, era samaritano. Mas só que ele reconhecia o Deus Todo-Poderoso. Foi lá aos pés do Senhor Jesus, adorou e prostrou. E o Senhor Jesus falou uma coisa que dá para falar com todos nós aqui hoje. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. No 17, o Senhor diz assim: então Jesus perguntou: não eram 10
os que foram curados, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ei, irmão, você que está me ouvindo aí, você que está afastado, você que conhece o ministério que o Senhor Deus tem na tua vida, você que reconhece o poder do Senhor Jesus, você que o Senhor já te livrou de muitas situações, o Senhor te limpou, te purificou, e hoje você está afastado, você não voltou. O Senhor está falando, cadê você para voltar e glorificar? Para voltar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Cadê você para se tostar aos pés dele hoje? Cadê você? Vamos ver se você tem coragem de vir aqui aceitar o nome do Senhor Jesus, reconhecer o que ele fez na sua vida, reconhecer se hoje você está abençoado nesse trabalho, se hoje você tem uma família abençoada, foi porque o Senhor Jesus abençoou. Ele ouviu a sua oração. Cadê você para se prostrar aqui diante dele? Cadê você? Você era no meio do povo de Deus, e na verdade você faz parte do povo de Deus. Está afastado por um momento. Mas o Senhor Deus diz para que você volte hoje aos pés dele e reconheça tudo o que ele fez na sua vida. E reconheça que sem ele não há salvação. Reconheça que você precisa do perdão de Jesus, porque só por Jesus chegamos à glória, chegamos à salvação, chegamos até a prometida que o Senhor Deus tem lá na Nova Jerusalém. É só por Jesus. Que você possa parar de olhar para a sua vida material, parar de pensar muito no seu trabalho, parar de pensar muito no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, mas que você possa ter um momento para poder lembrar que é o Senhor Jesus que sustenta tudo na sua vida e que sem mim nada podeis fazer, como Ele falou. Reconheça, porque esse é o momento, vai haver um momento em que não vai ter mais como, e você pode se arrepender amargamente. Não deixe passar essa oportunidade. Vem aqui, reconheça que o Senhor Jesus é Salvador, que você precisa do perdão dele e que sem ele nada você vai poder fazer. E que a vida sem Jesus não é uma vida sem graça nenhuma, é uma vida só com ilusões. Mas na verdade, quando você cair em si, você vai ver quanto tempo você perdeu. Volte para o Senhor Jesus, porque ele é compassivo, ele é misericordioso. Aproveite a oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, mas eu não preciso me preocupar não. Sabe por quê? A minha vida está na mão do Senhor. A minha vida está na mão do Mestre. E é Ele que sabe. O amanhã ou depois. Como Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Se é para pôr na área de fogo ou não, Deus é que o sabe. Só sei que eu não vou adorar outra coisa a não ser o meu Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.